Você vai aprender física, eu garanto. Fera, um outro método de fazer adição utilizando vetores é a regra do paralelogramo. Paralelogramo, que é o quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Com o uso dessa regra, a gente precisa ficar atento a duas coisas. A primeira delas é que eu só posso usar a regra do paralelogramo com 2 vetores por vez. Diferente da linha poligonal, que bastava colocar os vetores em sequência, independente do número de vetores, 2, 3, 10, 200, infinitos, na regra do paralelogramo, eu só posso pegar 2 vetores por vez. Quando eu pego esses vetores, esse vetor S é o vetor resultado da soma do vetor A mais B. E esse vetor S tem módulo que está compreendido sempre no intervalo entre a diferença dos módulos dos vetores AB e da soma dos módulos dos vetores AB. Importante, como o módulo não pode ser menor do que zero, aqui é A menos B se o A tiver módulo maior do que o B. Se o B tiver módulo maior do que o A, é B menos A. É sempre o maior menos o menor módulo. Então, vai dar diferença até a soma. Por que isso? Porque o cálculo do módulo do vetor S é dado pela expressão o quadrado do vetor S, S ao quadrado, é igual ao quadrado do módulo do vetor A mais o módulo do vetor B mais 2 vezes o módulo do vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Como assim o cosseno do ângulo formado entre eles, Ives? Presta atenção, para a gente fazer a soma, a gente vai unir a origem dos 2 vetores. Imagine que esses são os 2 vetores. Então, eu tenho um vetor apontado para baixo, que é o vetor B, e tenho um vetor inclinado para cima, para a direita, que é o vetor A. Então, eu tenho aqui A e B. Perceba que quando eu faço isso, eu crio 2 regiões onde eu tenho 2 ângulos. Um ângulo menor que 180 e um ângulo maior do que 180. Então, a gente vai usar como ângulo θ sempre esse lado que tem o ângulo menor. Aí, o que a gente faz? A gente vai fechar um paralelogramo. Como é que a gente faz isso? A gente traça uma linha paralela ao vetor A aqui na extremidade de B. A gente passa uma linha paralela a B aqui na extremidade de A. E quando essas linhas se cruzam, a gente tem um paralelogramo. Por fim, a gente vai traçar uma seta, que é exatamente a seta que representa o vetor soma, sobre a diagonal do paralelogramo a partir das origens comuns. Então, eu tenho uma diagonal e tenho outra. Eu vou fazer a partir da origem comum, eu traço e olha só, essa seta que aqui aparece é exatamente a seta que representa o vetor soma. Esse ângulo que eu vou pintar de vermelho aqui, ó, essa abertura toda aqui, ó, é o meu ângulo θ. Para representar graficamente o vetor, basta só fazer o desenho dessa seta. Para determinar o tamanho desse vetor, eu uso essa expressão aqui. O quadrado do módulo da soma é igual à soma dos quadrados dos módulos dos 2 vetores acrescido do duplo produto entre os módulos vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores. Parece grande, algumas pessoas no começo acham complicado, mas o quadrado da soma é o quadrado de A mais o quadrado de B, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno. Somente isso. Anota que é importante e vamos acompanhar alguns exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. 2 forças FA e FB de módulos 2,5 e 1,5 respectivamente, formando os vetores A e X, mostrados na figura abaixo, produzem uma força resultante F. Determine o módulo da força F. Fera,
mais uma questão do tipo, por favor, não zere a prova. Por que, Ibis? Porque ele está dando dois vetores, o ângulo entre eles e os módulos do vetor, de cada um dos vetores, e pede a resultante. Ora, resultante ao quadrado, quer dizer, módulo da resultante ao quadrado, vai ser módulo do vetor 1 ao quadrado, que é A, mais módulo do segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno entre A e B, que eu vou chamar aqui de θ. Na verdade, na questão ele não usa B, ele usa X, mas é a mesma coisa. Eu só preciso saber quem são os módulos, e os módulos ele disse. Então eu substituo. R ao quadrado vai ser igual. O módulo do primeiro vetor é 2,5. Aqui aparece ao quadrado. Mais o módulo do segundo vetor é 1,5 ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro vetor, 2,5, vezes o módulo do segundo vetor, que é 1,5, vezes o cosseno do ângulo, que diz na questão que é 60 graus, e o cosseno de 60 graus é igual a 0,5, já diz na questão. Então, eu tenho que r ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 2,5 ao quadrado é 6,25, mais 1,5 ao quadrado é 2,25, mais 2 vezes meio dá 1. 2,5 vezes 1,5 dá 3,75. Ora, r ao quadrado vai ser igual a 6 mais 2, 8. 8 mais 3 dá 11. 0,75 mais 0,25 dá 1. 12 mais 0,25 dá 12,25. O valor de R, então, vai ser a raiz quadrada de 12,25. Confere aí, fera. O valor é 3,5. Como a gente está falando de forças, se são no Sistema Internacional de Unidades, eu tenho, então, Newton como a unidade padrão. E aí a resposta é 3,5 newtons. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra E, de eita poxa, Ives, era só aplicar na fórmula. Exatamente. Os vetores A e B representados na figura têm módulos iguais a 4 metros, sendo cosseno de 45 e seno de 45 igual a 0,7, conclui-se que a intensidade do vetor resultante R igual a A mais B em metros é de aproximadamente... Fera, presta atenção aqui na imagem, veja que os eixos x e y são perpendiculares, formam 90 graus. Veja que o vetor B forma 45 graus com o eixo x. Ora, se x e y formam 90 graus, está aqui x, está aqui y. Se esse ângulo é 45 graus, o lado de cá é o complemento de 45, é quanto falta para 45 chegar em 90. Então, esse lado aqui também vale 45. Veja que 45 é o ângulo entre os dois vetores. E aí, quando a gente vai calcular a soma de dois vetores, a resultante dessa soma ao quadrado, o módulo da resultante ao quadrado, é igual ao módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais o duplo produto dos módulos dos vetores pelo cosseno do ângulo formado entre os vetores, que nesse caso é 45 graus. Agora é só substituir os dados e fazer o cálculo. O módulo de R ao quadrado vai ser igual. A tem módulo 4, porque ele diz na questão isso. B também tem módulo 4, então aqui vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 vezes 4, vezes cosseno de 45, que diz na questão que é igual a 7, a 0,7. Módulo de R ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, que é 16, mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 vezes 4, 8.
8 vezes 4, 32. 32 vezes 0,7. 32 vezes 0,7, confere aí, fera, dá 22,4. O módulo de R ao quadrado, então, vai ser igual a 16 mais 16, 32, mais 22,4, dá 54,4. O módulo de R, então, vai ser igual a raiz quadrada de 54,4. Eita, e agora? Não é quadrado perfeito. Mas pensa comigo o seguinte, olha só como isso é fácil. 7 ao quadrado é 49. 8 ao quadrado é 64. Isso aqui é 49, isso aqui é 64. Perceba que 54,4 está entre esses dois valores. Isso quer dizer que se 54,4 é maior que 49, a raiz quadrada de 54, que eu vou chamar aqui de x, é maior do que 7. Se 54,4 é menor do que 64, então eu tenho que x é menor do que 8. Eu tenho então que o valor de x está compreendido no intervalo de 7 a 8, mais perto de 7 do que de 8. Nas alternativas, só existe uma delas que está no intervalo entre 7 e 8. Então, nem tenha medo, já pode marcar direto. O valor aqui, então, é aproximadamente 7,4 metros. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil quando a gente sabe o que fazer. As grandezas vetoriais são representadas por entes matemáticos abstratos caracterizados por um módulo, por uma direção e por um sentido, denominados de vetores. Considerando-se que os vetores A e B mostrados na figura representam os deslocamentos de dois pacientes em uma sala de fisioterapia, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F as falsas. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é A. Olha aí, fera. Veja só essa questão. Eu tenho aí dois vetores A e B num reticulado. Então, eu vou utilizar a noção de versores para representar esses dois vetores. O vetor A é um vetor que tem duas unidades para a direita. Então, eu escrevo aqui 2i. E tem duas unidades para baixo. Eu escrevo aqui 2j. Só que como é para baixo, menos 2j. Já o vetor B é igual, olha para o desenho, eu tenho 2 para a direita, 2i, e eu tenho 5 para cima, então mais 5j. E perceba que a unidade do reticulado é de 0,2 quilômetros, tá certo? Então, cada quadradinho, vou aqui representar um quadradinho só, cada quadradinho tem 0,2 quilômetros de largura e 0,2 quilômetros de altura. Tranquilo? Então, com essas informações, a gente já resolve o nosso problema. A gente não precisa mais dessa imagem por enquanto, então ela já pode sair. Ele pede para a gente avaliar 4 alternativas como verdadeira ou falsa. Na verdade, 4 proposições. A primeira dessas proposições, vou escrever aqui como primeira, e vou destacar aqui, azul, fala sobre o vetor soma A mais B, fala sobre o módulo. Ora, o vetor soma de A mais B, como eu tenho a notação aqui de versores, é só somar quem tem I com quem tem I e quem tem J com quem tem J. Então, A tem 2I e B tem 2I, logo o vetor soma vai ser igual a 2i mais 2i, 4i,
E aqui no B eu somo menos 2j mais 5j. Então, fica mais 3j. Então, A e B, eu tenho 2i mais 2i e menos 2j mais 5j. Esse é o vetor soma. Para encontrar o módulo do vetor soma, é só usar Pitágoras. Eu faço, então, raiz quadrada de quem está multiplicando aqui. Eu tenho 4, fica 4 ao quadrado, mais aqui eu tenho 3, 3 ao quadrado. Então, o módulo do vetor soma vai ser igual a raiz quadrada de 25, que dá 5 unidades. Ora, mas quanto vale cada uma dessas unidades? A gente acabou de ver aqui, ó, cada unidade vale 0,2. Então, o módulo do vetor soma vai ser 5 vezes 0,2 quilômetros, vai dar igual a 1 quilômetro. Como é exatamente isso que diz a proposição, então ela está verdadeira. Então, a proposição 1 é verdadeira. Vamos para a proposição 2. A segunda proposição, eu vou fazer em vermelho para diferenciar. A segunda proposição fala sobre a diferença entre os vetores. Ora, o vetor diferença, como eu tenho a noção de versores, está representado na forma de versores, é bem fácil de fazer. Como é A menos B, esse versor vai ser A menos B, eu faço 2i menos 2i dá 0i. E aí eu faço A menos B, eu faço menos 2j menos 5j. Menos 2 menos 5 dá menos 7j. Perceba que esse vetor não tem lateralidade, então ele é um vetor vertical. Se ele é um vetor vertical, ele não pode estar inclinado de 45 graus em relação ao eixo vertical. Ele é paralelo ao eixo vertical. Então, a alternativa está falsa. A terceira proposição, que eu vou fazer aqui em azul para diferenciar, diz para a gente que a tangente, aliás, o seno do ângulo formado entre o vetor A mais B e o eixo horizontal é 0,6. Ora, a gente já viu aqui em cima que o vetor A mais B é o vetor 4i mais 3j. Se a gente fosse representar isso aqui, 4i tem 4 unidades para a direita, 2, 3, 4, e tem 4 unidades, e tem 3 unidades para cima. 1, 2, 3. O vetor S seria representado por essa seta preta aqui, olha só. Esse seria o vetor S. E aí ele fala sobre o ângulo formado com a horizontal. Olha o ângulo aqui, θ. Eu sei que o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ora, o cateto oposto a esse ângulo é o que está aqui em J, 1, 2, 3. E a hipotenusa é o próprio tamanho de S, que são 5 unidades. 3 sobre 5 dá igual a 0,6, que é exatamente o que a proposição está afirmando. Então, o que diz a proposição está verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro. E, por fim, a quarta proposição diz para a gente, vou fazer aqui em vermelho para destacar. A quarta proposição fala sobre a tangente do vetor 2a menos b. Ora, quem é o vetor 2a menos b? O vetor 2a menos b vai ser
2, deixa eu fazer em vermelho aqui, 2 vezes A é 2I menos 2J, então fica 2 vezes I, 2 vezes menos 2J, menos 2I mais 5J. Quando a gente faz isso aqui, ó, 2 vezes 2I dá 4I, menos 2I dá 2I. 2 vezes menos 2J dá menos 4J. Menos 4J menos 5J dá menos 9J. Se a gente fosse representar esse vetor, ele teria 2 de largura e 9 de profundidade. E aí, como eu quero a tangente formada entre o vetor e o eixo horizontal, essa tangente, olha só, eu vou transcrever aqui para cima, que está com esse espaço vago, 2 de largura por 9 de altura. Então, eu teria 2 de altura, de largura, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O vetor seria essa seta aqui, ó. E esse é o ângulo formado com a horizontal. A tangente desse ângulo aqui seria, então, cateto oposto, 9, dividido pelo cateto adjacente, 2. 9 dividido por 2 daria 4,5 unidades. Como ele está falando que são 2,5, eu já sei então que isso aqui está falso, porque é diferente de 2,5. Então essa proposição está falsa e a sequência de cima para baixo é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, questão bem boazinha, bem trabalhosa, mas legal para a gente treinar aqui a notação de versores. Tranquilo?